E a gente vai comprar mesmo é o Chevette. É muito melhor. Vem ver. Olha só que conforto, Zezé. E que acabamento. Carpete, bancos. Ouve só. O motor é silencioso, avançadíssimo. O que você tem com isso? Economia, ora. O moço aqui está dizendo que o Chevette faz 14 km por litro. Agora vem cá, dá só uma olhada nesse porta-mala. Grande, né? E o bom é que não atrapalha a visão nem tira o espaço do banco de trás. Preço? Claro que comparei. Adivinha? Não, menos. Daqui a pouco eu tô em casa com o Chevette novo. Tchau, beijo. Comigo é assim, eu não compro nada sem antes comparar. Junto com a minha mulher, vá comparar num concessionário Chevrolet. Na década de 70, o Brasil recebia um dos carros que marcaria a indústria automobilística do país para sempre, o Chevette. Fabricado pela General Motors Brasil, o Chevette foi lançado em 1973 e rapidamente conquistou o coração dos brasileiros. O Chevette chegou em um momento em que o Brasil ansiava por um carro compacto, econômico e confiável. Com seu design simples, linhas suaves e proporções equilibradas, o Chevette logo se tornou um símbolo de status e liberdade para muitas famílias. Com seu motor 1.4, tração traseira e suspensão independente, o Chevette proporcionava uma experiência de condução empolgante. Era um carro ágil, com boa estabilidade e fácil de manobrar. Seu desempenho fez com que o Chevette fosse amplamente utilizado em corridas e ralis, tornando-se um ícone das competições automobilísticas no Brasil. O sucesso do Chevette foi além das pistas de corrida. O carro foi um dos primeiros a introduzir inovações como câmbio de 5 marchas e ar-condicionado, oferecendo um conforto e comodidade antes só encontrados em carros de luxo. Além disso, sua manutenção era relativamente simples e acessível, o que o tornava uma escolha popular entre os proprietários. À medida que o tempo passava, o Chevette ganhava novas versões, como a perua Marajó e o esportivo Chevette GP. Que carro é esse, moço? É o novo Chevette. Que beleza! Novo estilo, Tá mudado. consequência lógica da evolução mecânica. Esse é que é viver na linha, hein? Essas variações aprimoraram a gama de opções disponíveis aos consumidores brasileiros, aumentando ainda mais a popularidade do modelo. Mas não podemos esquecer a emoção das histórias vividas pelos proprietários de Chevette. O carro foi testemunha de inúmeras viagens, momentos em família e aventuras inesquecíveis. Ele foi o companheiro leal que levou pessoas a lugares distantes, sempre com confiabilidade e eficiência. Infelizmente, como em todas as histórias, o Chevette teve que se despedir. Com o avanço da tecnologia e a chegada de novos modelos no mercado, o Chevette foi descontinuado em 1993. No entanto, seu legado permanece vivo na memória e no coração dos brasileiros. O Chevette deixou um marco na indústria automobilística brasileira. Ele simbolizava uma era de simplicidade, paixão pela condução e resistência. Sua história é uma lembrança emocionante de um tempo em que os carros eram mais do que apenas meio de transporte, eram parte da família. Assim, o Chevette segue eternizado na história do Brasil, deixando saudades em todos aqueles que tiveram o privilégio de possuir e desfrutar dessa emocionante máquina sobre rodas. À medida que o tempo passou,
o legado do Chevette continuou a influenciar a indústria automobilística brasileira. Seu sucesso e popularidade abriram caminho para o desenvolvimento de outros modelos compactos e econômicos que se tornaram queridos pelos brasileiros. Além disso, muitos entusiastas do Chevette se reuniram em clubes e eventos dedicados ao carro, mantendo viva a paixão pela marca. Essas comunidades se formaram para compartilhar histórias, trocar peças e preservar a memória do Chevette, mantendo viva a chama de sua emocionante história. Hoje em dia, é possível encontrar alguns exemplares do Chevette circulando pelas ruas do Brasil, cuidadosamente preservados e restaurados com todo o carinho pelos seus proprietários. Esses veículos vintage são uma prova tangível do amor duradouro que os brasileiros têm por esse ícone da indústria automotiva. A história do Chevette no Brasil é uma história de emoção, superação e nostalgia. Ele foi muito mais do que um simples carro, foi um símbolo de uma época, de um modo de vida, e de uma paixão compartilhada por todos que tiveram o prazer de tê-lo como companheiro de jornada. Então, mesmo que o tempo tenha avançado e novos modelos tenham surgido, o Chevette sempre ocupará um lugar especial nos corações daqueles que vivenciaram sua era. Sua história nos lembra que, por trás de um objeto inanimado, podem existir memórias, sentimentos e conexões que resistem ao passar dos anos. E assim, com toda sua emoção e nostalgia, a história do Chevette no Brasil continua a encantar e inspirar gerações, mantendo-se como um ícone do automobilismo brasileiro.